Nós temos esse exemplo onde foi utilizado como base um financiamento, uma carta de crédito de R$100.000. Tá? Então, nesse exemplo, nós temos nos bancos, para R$100.000, uma parcela de R$1.190, com juros de 12% ao ano. Um custo total do financiamento de 430,40%. Exatamente porque o objetivo do banco é econômico, ele vai ganhar dinheiro com isso. Né? Agora, a triste conclusão que nós chegamos é exatamente que você comprou uma casa e pagou por 4 casas, e isso é terrível. Né? Já no sistema alternativo de crédito, o saque da FTB, para os mesmos R$100.000 de financiamento, você vai ter uma parcela mensal de R$378 apenas. Por quê? Porque são juros zero e o custo total desse financiamento será de 137,88%. O objetivo da FTB é social, por isso você tem essa parcela baixa. E a melhor conclusão é que você comprou uma casa e vai pagar apenas uma casa. Agora eu vou explicar para vocês como a gente chega nesse valor de R$378, que é muito simples e importante que todos entendam. Tá? Então você, ao se associar à FTB, você precisa escolher o valor de crédito que você quer para a sua carta de crédito. Né? Os valores disponíveis hoje são de R$35.000 até R$500.000 de carta de crédito. E a partir do momento que você escolhe o valor da carta de crédito que você quer, você vai ter o seu valor de contribuição associativa, que é referente a 1/1000 deste valor escolhido por você. Então vamos continuar nesse exemplo de R$100.000. Se você escolheu R$100.000 de carta de crédito, você vai ter uma contribuição associativa mensal de R$100, que é 1/1000 de 100.000, R$100 por mês. Aí se minha carta, Daniel, fosse de R$500.000, então você teria uma contribuição associativa de 1/1000 de R$500.000, R$500 por mês. E se fosse de R$35.000, você teria uma contribuição de 1/1000 de R$35.000, R$35 por mês. Tá? O prazo de contemplação da sua carta de crédito é no período de 30 meses. Tá? Então, o prazo de contemplação por tempo de contribuição é 30 meses. Então, você contribuindo em dia, tá? Sem atrasos, pelo período de 30 meses, a partir do 31º mês, você já vai ter o direito a retirar a sua carta de crédito. Então, você já pode ir até verificando o imóvel que você quer, o local, e já começar a fazer uma pesquisa, tá? Que ao final dos 30 meses dessa contribuição de R$100, que foi o valor que você escolheu, você já vai ter direito à sua carta de R$100.000. A partir do momento, tá, que já foi adquirido o seu imóvel de R$100.000, você pode estar até embutindo as despesas de papelada, de transferência de escritura no próprio financiamento e pagando isso parcelado para a própria FTB. A partir do momento que estiver tudo escriturado, o imóvel no seu nome alienado à FTB, é que você começa a pagar R$378. Então veja, você vinha pagando R$100 por mês até a sua contemplação. A partir do momento que você contemplou, você vai pagar os mesmos 100 e mais 278. Esses 278 são referentes ao financiamento. Ou seja, você pega R$100.000, divide por 360 meses, que é o prazo máximo de financiamento, e você vai encontrar o valor de 277, arredondado 277, alguma coisa, arredondado 278. E aí foi formada a sua parcela. R$100 da contribuição associativa, mais 278 do financiamento. Esse valor, tá, ele sofre a correção monetária anual. Tá? Os índices, você vai ter, se eu não me engano, 5 índices para poder estar escolhendo, INCC, IGPM, tá? E você opta pelo índice de correção. Porém, você tem uma cláusula de garantia para você que diz o seguinte: tá? Essa correção monetária anual nunca poderá ser superior à correção monetária do salário mínimo. E isso garante para você que a sua correção da prestação não vai ser maior que a correção do salário mínimo. Se essa correção for menor que o salário mínimo, ótimo, fica valendo a correção menor. Tá? Mas se essa correção for maior, fica valendo o salário mínimo. Isso é uma segurança para o associado.
Tá legal? Então é muito importante que vocês entendam como é formado esse valor de prestação. Né? Se você tem uma casa de 500 mil, você vai pagar 500 por mês até a sua contemplação, que é o milésimo da carta. Né? Depois de contemplado, você pega 500 mil dividido por 360 e soma 500 reais da contribuição associativa, você vai ter o valor da sua carta, da sua parcela mensal. Público-alvo da FTB. Cidadãos brasileiros economicamente ativos. Foi exatamente o que eu falei para vocês no início. Né? Hoje nós temos diversas pessoas economicamente ativas que não conseguem adquirir a sua casa própria por causa da comprovação de renda principalmente. Né? E essas pessoas vão conseguir, através da FTB, adquirir a sua casa própria. Como você participa da FTB? Primeira coisa, né, você precisa ser indicado por alguém. Essa pessoa que lhe indicou, ela vai passar o número de indicação dela, o número que ela recebeu da FTB quando se cadastrou, para você poder estar se cadastrando. Então você digita lá o número da pessoa que te indicou e você vai receber o seu número depois disso. A partir disso você escolhe o valor da contribuição associativa, né, e vai receber o seu boleto em casa ou pelo e-mail, você opta. Tá? A partir desse momento você vai pagar a sua contribuição como associado. E você tem uma opção também de optar pelo sistema de mérito, visando a antecipação da sua carta de crédito. Ou seja, nós temos duas formas de contemplação. A primeira por tempo de contribuição, ou seja, você paga 30 meses, recebe a sua carta a partir do 31º, e tem o sistema de mérito, onde você vai ter, através de uma pontuação, a possibilidade de antecipar essa sua carta de crédito no período de 6 meses até 30 meses. Tá? E como é que essa pontuação funciona? Através de várias atividades dentro da FTB, nós temos uma tabela de pontos. Tá? Diversas atividades geram para você pontos. Algumas atividades são indicação de novos associados, por exemplo. Cada novo associado que você indica e se cadastra na FTB com o seu número de indicação, você ganha 50 pontos. Cada pagamento de contribuição associativa que você faz em dia, você ganha 50 pontos ou mais. Né? Por quê? E esse ponto pode ir até 500 pontos por pessoa, porque é o ponto referente à contribuição associativa dessas pessoas pelo período de 6 meses. A cada 12 contribuições associativas, cada 12 meses que você faz em dia, você recebe mais 2.500 pontos também. Tá? Para você estar podendo somar os seus pontos e antecipar a sua carta de crédito. Agora, já vou responder a pergunta que sempre aparece aqui. Daniel, quantos pontos eu preciso fazer para antecipar a minha carta de crédito? Pessoal, só existe uma resposta. Você precisa fazer mais pontos que os outros associados. Tá? É um ranking, é uma competição entre os associados. Então os associados que conseguem o maior número de pontos estão na frente da fila para receber a sua carta por antecipação por mérito. Tá? Então não existe um número de pontos certo, existe um número de pontos referência, que você vai ver. No último mês teve alguma contemplação por mérito? Está lá, foi contemplada com X pontos. Então você já sabe que se você estiver perto daquele número, você é um candidato a estar também tirando a sua carta por mérito. Tá legal? Então não existe um número de pontos exatos, você precisa ter mais pontos que os outros associados.